O excesso de chuvas tem causado prejuízos aos produtores de hortaliças no estado de São Paulo. É que a alta umidade, aliado ao calor desta época do ano, propicia o aparecimento de doenças e fungos nas plantações, o que diminui o rendimento das lavouras e assim também reduz a qualidade dos frutos. Quem traz mais informações sobre este assunto é Gustavo D'Angelo. A situação não é nada favorável para os produtores de hortaliças do interior de São Paulo. Isso por conta do alto volume de chuvas que vem atingindo a região. Na horta do Roberto, em Guararapes, são produzidas diversas variedades de folhosas, como alface, rúcula, almeirão, salsinha, entre outras. Mas por conta do excesso de água, o produtor que trabalha no ramo há 15 anos viu a produção cair em quase 40%. A gente tem uma perca grande. Choveu muito esses dias, desde de dezembro até agora. Dá para contar os dias que não choveu, né? E as verduras, em geral, folhosa, elas não gostam de muita umidade, muita água, assim. Devido ao tempo também ficar nublado, e ela não desenvolve, pega muita doença. A gente sofre muito nessa época. A gente está no verão, a época mais chuvosa do ano. E as hortaliças, apesar de gostarem de umidade, não toleram o excesso de água no solo. Aí o que acontece? A terra encharcada e o calor acabam por propiciar a incidência de fungos e doenças nas plantas. E assim, a perda de rendimento e qualidade da produção. O excesso de umidade, ele já prejudica desde o preparo de solo, né? Não dá para fazer um preparo adequado. Depois, o excesso de umidade junto com a alta temperatura prejudica o quê? A germinação das sementes também, porque existe um limite. Hoje, uma boa germinação de semente para a produção de mudas, inclusive, é em torno de 30 graus. O nosso aqui, a nossa região, chega, né, a mais de 40. Então, esses 40 graus interferem na germinação da semente. E depois no desenvolvimento das culturas, que aí o excesso da umidade junto com o excesso de temperatura prejudica o quê? A absorção de nutrientes. Então, o desenvolvimento da planta já passa a não ser normal. E depois, com isso, é claro que favorece o quê? A planta debilitada, favorece o ataque de pragas, inclusive doenças, pragas, né, no sentido de doenças, no sentido de fungos e bactérias. A situação também eleva o custo de produção, o que faz com que o produtor repasse no produto final. A gente gasta bem mais, né, nessa época. A gente joga um adubo e um esterco, chove, a gente tem que repor tudo, a mão de obra, tudo para mexer na terra, tudo de novo. E tem custo de mão de obra, de adubo, em geral, assim, sai de 35% a 40%, é uma perca. E depois a gente tem que repassar num produto. A aposta do agricultor é investir em áreas novas, tentando escapar das doenças que ficam alojadas na terra. Assim como o engenheiro agrônomo também revela outras alternativas para minimizar os prejuízos. Hoje nós podemos utilizar a técnica de cobertura morta, principalmente a palhada, né? Que o vegetal não ficaria tanto em contato com a umidade e ajudaria também um pouco na absorção dessa umidade que fica no solo. Também podemos o desenvolvimento de técnicas, por exemplo, variedades adequadas, no sentido de que hoje nós temos variedades adaptadas para essa época do ano, ou seja, variedades melhoradas. E também, se tiver condições, a cobertura, né, que nós falamos, o ambiente protegido, mais conhecido como a estufa. Gustavo D'Angelo para o SBA. Os prejuízos são tamanhos. Vamos saber agora com a Juliana da Somar Meteorologia como que o clima fica para o sudeste do Brasil nos próximos dias, em especial para as áreas de hortaliças. As chuvas frequentes no interior da região sudeste ao longo das últimas semanas acabaram prejudicando algumas áreas produtoras de hortaliças. Especialmente na região de Araçatuba, algumas lavouras foram muito prejudicadas, tanto por conta do excesso de umidade no solo, assim como também por conta das chuvas que ganharam mais intensidade, acabaram tendo até potencial para temporais. Então, os fortes ventos associados também à ocorrência de temporais prejudicaram muito essas lavouras mais sensíveis. Agora, a umidade do solo em grande parte do sudeste acaba variando bastante. Aqui no interior do estado de São Paulo, onde a umidade ainda segue um pouco mais elevada, mas já começa a diminuir.
tanto que os índices de umidade do solo aqui na faixa oeste do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, já ficam em torno de 80%. No decorrer dos próximos 5 dias, teremos instabilidades ainda com forte intensidade na região sudeste. Dessa vez, a chuva mais forte fica concentrada aqui no sul mineiro, alcançando até o norte paulista, onde tem previsão de acumulados de 50 até 70 milímetros. Então, é uma chuva bastante expressiva que segue mantendo o solo com bastante umidade. Nas demais áreas, a chuva é mais fraca. E, inclusive, aqui no norte mineiro e também no Espírito Santo, as instabilidades perdem cada vez mais intensidade e o tempo seco até volta a predominar. No decorrer da segunda semana, as instabilidades ganham mais intensidade no sudeste. Isso por conta de um corredor de umidade que acaba sendo intensificado, provocando chuvas mais fortes na região. Dessa vez tem previsão de chuvas fortes em praticamente todo o estado mineiro, norte do estado de São Paulo, Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Então tem riscos para temporais na maior parte da região. O volume de água é bastante elevado, podendo até passar de 100 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, as instabilidades agora começam a perder um pouco mais de intensidade. Já não tem previsão de chuva muito volumosa na região sudeste, mas ainda segue chovendo com volumes significativos. Ou seja, é uma chuva que ainda segue tendo potencial para manter o solo mais úmido, tanto aqui no interior do estado de São Paulo, metade sul mineira, onde o acumulado de água ainda fica em torno de 50 até 70 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, como tem previsão de chuva muito volumosa para a região sudeste, por conta da intensificação de um corredor de umidade, com isso o solo ainda deve seguir com bastante umidade e isso pode ainda prejudicar algumas lavouras de hortaliças. Isso porque esse excesso de umidade no solo pode ainda causar apodrecimento de raízes.